Olá a todos e bem-vindos a mais um Geografia em Pauta. O Oriente Médio, né, está em ebulição com esse conflito entre Israel e o Hezbollah. Pois é. E a expectativa agora, claro, né, se volta para esse cessar-fogo recém-anunciado. Isso aí. Para a gente entender um pouco melhor essa complexa situação, né, geopolítica ali no Oriente Médio, a gente vai analisar os termos desse cessar-fogo, né, Sim. o que ele propõe de fato. Bom, esse acordo ele foi mediado, né, pelos Estados Unidos e pela França. Ele tem uma duração prevista de 2 meses. Nossa, 2 meses. A princípio, né, visa interromper os ataques, né, Sim, sim. e prevê a retirada das forças israelenses da fronteira sul do Líbano e o retorno das tropas libanesas para a área. 2 meses parece tão pouco tempo, né? É. Me lembra de outros acordos de paz na região, né? Tipo a resolução dos CCTs da ONU, que também buscava a pacificação ali após o conflito de 2006. Verdade. E a história da região, né, infelizmente, é marcada por essas tentativas de paz, que acabaram frustradas. O que nos leva a questionar se esse cessar-fogo vai ter um destino diferente. Será? E essa dúvida, né, se intensifica quando a gente olha para um ponto crucial do acordo. Qual? Israel vai poder realizar ataques na fronteira, né, caso se sinta ameaçado. Exatamente. Essa cláusula, né, que foi inserida no acordo, ela é uma faca de 2 gumes, né? Porque, por um lado, né, ela tenta garantir a segurança de Israel, mas, por outro, né, ela acende um alerta sobre essa fragilidade do cessar-fogo, né? A qualquer momento, essa permissão pode reacender o conflito. Recomendar numa corda bamba, né? A escalada da violência, né, nos dias que antecederam esse cessar-fogo. Nossa, assim, Só aumenta essa apreensão. sem dúvida. O ataque israelense em Beirute, né, que vitimou 29 pessoas, e a resposta do Hezbollah com o lançamento de 250 foguetes contra Israel. Pois é. Ilustram bem essa intensidade, né, do conflito. E o quão difícil está sendo frear essa espiral de violência? É uma espiral que, infelizmente, já deixou um saldo devastador, né? Verdade. No Líbano, os números são alarmantes, né? Mais de 3.823 mortos, 1,2 milhão de deslocados internos Nossa. e 2.450 combatentes do Hezbollah mortos. É muita gente. E em contraste, né? Israel contabilizou ali 90 soldados, 50 civis, e sendo 14 mortos pelos ataques do Hezbollah, né? Sim. Da tragédia que se abate sobre ambos os lados, né? Evidenciando o preço altíssimo dessa guerra, né? E no meio desse fogo cruzado, né? Quem mais sofre é a população civil. Sem dúvida. A gente ouve relatos de moradores de kibbutz israelenses, como a Sarah Roth, né, que teve que abandonar sua casa, buscar refúgio em hotéis, casas de amigos. Nossa. Do outro lado, a gente encontra histórias como a da Maria Cooley, né, uma cristã maronita que fugiu de Beirute, e ela descreve o esgotamento da população Sim. diante dessa escala de destruição, né? Uma sensação de que a esperança se esvai a cada novo bombardeio. É de partir o coração, né? E enquanto a população anseia por paz, né, Netanyahu enfrenta pressões internas. A oposição questiona a efetividade do acordo, né? E aliados ultra-ortodoxos como Itamar Ben-Gvir criticam abertamente esse cessar-fogo. A política interna de Israel, né? Nesse contexto, ela se torna um fator crucial para a manutenção ou não desse cessar-fogo. E essa pressão não se limita a Israel. A vitória do Trump nas eleições americanas em outubro impactou diretamente a postura do Biden, endurecendo o discurso dele em relação a Israel. Ou seja, as peças nesse tabuleiro geopolítico são intrincadas e complexas. Com certeza. E para a gente entender as reais chances de sucesso desse cessar-fogo, né? A gente precisa ir além da superfície, né? Analisar as forças que atuam nos bastidores. É isso que a gente vai fazer na sequência do nosso Deep Dive. Isso aí. Fique com a gente. E quando a gente fala em forças nos bastidores, né, não podemos ignorar a influência do Irã, Verdade, o grande patrocinador, né, do Hamas e do Hezbollah. Apesar de não ter assinado esse cessar-fogo, né, o Irã é uma peça-chave nesse jogo geopolítico, né? E com o Netanyahu prometendo focar na ameaça iraniana, a sombra de Teherã paira ali sobre as negociações. Até que ponto o Irã, né, controla as ações do Hezbollah? Qual o nível de influência que eles exercem sobre o grupo? Realmente. Uma pergunta complexa, né? Mas voltando ao cessar-fogo em si, o que me intriga é que, apesar de repetir termos que já fracassaram no passado, né,
ele foi construído sob uma pressão intensa. E essa pressão vem de diferentes frentes, né? Por um lado, a gente tem Israel em guerra em duas frentes, né? Sim. Gaza e Líbano. O desgaste militar e político, né? É imenso. E o próprio Netanyahu admitiu a necessidade de ter um tempo, né? Para recompor as tropas, os armamentos. Faz sentido, né? Uma guerra em duas frentes exige um esforço colossal, né? E o cansaço inevitavelmente se instala. Com certeza. E do lado do Hezbollah, a situação também não dá fácil, né? Eles sofreram perdas significativas, inclusive a morte do seu líder, né? O Hassan Nasrallah, o que enfraqueceu bastante a capacidade ofensiva deles. Ou seja, ambos os lados chegaram num ponto de exaustão, né? O que pode ter contribuído para a aceitação do cessar-fogo. Sim. Mas e aí a pressão da comunidade internacional? Qual o papel dela nesse contexto? A comunidade internacional, né, com os Estados Unidos e a França à frente, né, como mediadores, né, exercem um papel fundamental nesse processo. Sim. A pressão por uma solução pacífica, né, é enorme. E os holofotes do mundo estão voltados para a região. E essa pressão se intensificou nos dias que antecederam o cessar-fogo, né? Com certeza. A gente viu Israel intensificar os ataques, né? Buscando uma posição de força para a negociação. O bombardeio em Beirute, né? Foi o mais intenso de toda a campanha, né? Uma demonstração de força ali para pressionar o Hezbollah. E o Hezbollah, por sua vez, né, respondeu à altura, né, lançando um número recorde de foguetes contra Israel. Sim. Uma demonstração de que, apesar das perdas, eles ainda possuem poder de fogo. É como se os dois lados estivessem medindo forças, né? Exibindo seus arsenais antes de sentarem à mesa de negociação. Uma tática arriscada, né? Mas que nesse caso parece ter contribuído para a assinatura do cessar-fogo. Parece que sim. Uma tática que, infelizmente, tem um alto custo, né? Para a população civil, que fica refém dessa demonstração de poder. Sem dúvida, né? No Líbano, né? Milhares de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas, né? Vivendo em condições precárias, enquanto em Israel, né, o medo e a incerteza dominam o cotidiano. É como se a vida estivesse em suspenso, né? À espera de um desfecho que ninguém consegue prever. É de partir o coração pensando no sofrimento dessas pessoas, né? Sim. E aí fica a pergunta, né? Será que esse cessar-fogo é apenas uma pausa para os dois lados se rearmarem? Ou ele pode ser o primeiro passo para uma paz duradoura? Essa é a grande questão, né? E para a gente responder ela, a gente precisa analisar os desafios que esse cessar-fogo vai ter que superar. E quais seriam esses principais desafios? O que pode fazer esse cessar-fogo ruir? Bom, o primeiro grande desafio, né, e talvez o mais difícil de superar, é a desconfiança, né? Mútua entre Israel e o Hezbollah. Eles têm um longo histórico, né, de conflitos e traições, o que torna a construção de uma paz duradoura uma tarefa, sim, hercúlea. É como tentar construir um castelo de areia em meio a uma tempestade. É uma imagem que ilustra bem a fragilidade da situação. E além dessa desconfiança, né, enraizada, a gente tem a influência de outros atores internacionais, né? Com certeza, o Irã, como a gente já mencionou, é um ator fundamental, né, fornecendo apoio financeiro e militar para o Hezbollah. E do outro lado a gente tem a Arábia Saudita, importante aliado de Israel. As ações, né, desses países podem ter um impacto direto no equilíbrio da região, minando ou fortalecendo o cessar-fogo. É como se a gente estivesse diante de um jogo de xadrez, né? Com peças se movimentando em diferentes tabuleiros, ações em Teherã, né? Ou em Riad. Podem ter consequências imprevisíveis em Jerusalém ou Beirute. Exatamente. E para completar esse cenário complexo, a gente tem a questão da política interna. Tanto em Israel quanto no Líbano. No caso de Israel, né, a gente já viu que o Netanyahu enfrenta uma forte oposição interna, né? Que pressiona a efetividade do acordo. E seus próprios aliados, né, como Itamar Ben-Gvir, criticam abertamente o cessar-fogo, pressionando o primeiro-ministro. E essa pressão política interna pode levar o Netanyahu a tomar decisões, né, que fragilizem um acordo. E no Líbano, a situação também é instável. O país enfrenta uma grave crise econômica e política e o Hezbollah possui grande influência no governo. Ou seja, a capacidade do governo libanês de controlar o Hezbollah é crucial, né, para manutenção do cessar-fogo.
Sem dúvida, qualquer ação do Hezbollah que viole esse acordo pode desencadear uma nova onda de violência, né? Colocando em risco todo esse processo de paz. Diante de tantas variáveis e incertezas, a sensação é que a gente está navegando em águas turbulentas, né? Sem saber ao certo o que o futuro nos reserva. Verdade, mas apesar de todos esses desafios, né? E da sombra do passado, a gente ainda pode ter um fio de esperança. Sim. A busca pela paz, por mais difícil que seja. É um objetivo que a gente deve perseguir incansavelmente. Concordo plenamente. Fica aqui o nosso convite para você que nos acompanha. Continue se informando sobre o conflito no Oriente Médio. Busque diferentes perspectivas, né? Analise os fatos e forme sua própria opinião. Afinal, a geografia é muito mais do que mapas e fronteiras. É sobre pessoas, histórias e a busca por um futuro mais justo e pacífico para todos. É isso aí, que a gente possa, em breve, celebrar a paz no Oriente Médio. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal. Fiquem ligados.